Aproveitando que você ainda está aí em pé, então vamos ler assim. Jó 19:23 diz assim: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Pode se assentar? Glória ao Senhor Jesus. E essa palavra aqui fala de algo extraordinário para nós. Porque quando você observa a história desse homem, Jó, você vai vendo que ele começa a falar nos primeiros capítulos de toda uma cena, um momento terrível, um momento ruim na vida dele. A Escritura diz que Jó estava bem tranquilo. A vida dele estava andando muito bem. Ele estava tudo bem na vida dele. Ele estava muito tranquilo. Ele estava o quê? Tranquilo, igreja. Estava tudo certo. Ele tinha um monte de filhos que faziam festas, que se reuniam, que se regozijavam, que faziam comunhão. E estava indo tudo muito bem na vida dele. Até que um dia chega alguém e começa a se importar com o estado da vida de Jó. E quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Me ajudem. Vocês estão aqui, povo da noite? Quem que vai falar da vida de Jó lá para Deus? Estão com medo dele? Eu não sabia que tem crente que tem medo do diabo, pastor Edmar. Isso mesmo, o diabo. Eu nem vou pedir para você repetir diabo, senão tem gente que se benze aí. Você é crente. Mas é Satanás. Quando na vida dele tudo estava caminhando bem, o Satanás chega bem pertinho, junto com os filhos de Deus, e começa a observar a vida dele. E Deus sabe disso. E a vida de Jó continuava caminhando tudo numa boa. Até que um dia Deus entra numa conversa com o Satanás e fala assim para ele, sendo observando o meu servo Jó, né? Ele diz, mas é claro, eu estou olhando tudo. Se você não sabia, diabo anda observando você também. Aleluia, olha como o crente se benze. Vocês não podem fazer isso. Sim, gente, e nós precisamos conhecer essas coisas. O inimigo também sabe, o inimigo também vê o que você faz, também vê o que você... O inimigo viu até que alguns de vocês passaram aqui um mês atrás fazendo 12 dias de primícias. Quem veio nas primícias aí? O diabo viu isso também. Então eles ficavam observando também as campanhas de oração que o Jó fazia, as primícias que o Jó fazia, e ele fazia muito, ele fazia mais do que nós, porque a Bíblia fala que esse homem era tão justo, era tão correto diante de Deus, que ele tinha uma vida íntegra, uma vida que era marcada, conhecida em todo o Oriente, em todo o estado, o seu país ele era conhecido, mas quem estava de olho nele? Diabo, estava olhando ele, estava verificando as coisas dele, olhava as finanças dele. O diabo olhava, sabia até que os filhos dele faziam muita festa, estava tudo muito bem. O diabo via que Jó estava vivendo uma vida muito em paz, estava tudo muito tranquilo, e ele começa a querer se importar com aquele filho de Deus, e ele começa a se importar. E aí a história toda você já conhece, eu quero adiantar um pouquinho aqui. E aí ele vai perdendo tudo aquilo que ele tinha. E a vida dele passa a não ser mais tão tranquila assim. Pelo contrário, ele começa um período de muita dor. Muitas chagas, muitas doenças vieram sobre o corpo dele. Muitas coisas ruins. Vários mensageiros começaram a anunciar. Esse homem estava acostumado com vários mensageiros que falavam de coisas boas, da produção, das crias dos animais, traziam relatórios do sucesso dele. Mas agora começou a inverter e outros mensageiros, ou os mensageiros começaram a vir, mas agora trazer uma mensagem só de coisa ruim que estava acontecendo na vida dele. Só de coisas ruins. De repente um deles conta que
Todos aqueles animais que ele tinham morrido todos. De repente, outro vem, traz uma notícia e diz que os filhos que ele tinham morrido todos. E a vida dele começa essa desgraça, essa tormento que ele começava a caminhar. E aí esse homem começa a falar um monte de coisa. Esse homem começa a olhar e dizer, peraí, mas alguma coisa, o que foi que aconteceu? Deus sempre foi na minha vida. Deus sempre foi nos meus negócios. Deus sempre foi na minha história. Deus sempre foi nas minhas economias. E o que está acontecendo agora? E aí começam várias pessoas a darem conselhos para eles, aqueles chamados amigos dele. Tem 3 amigos dele que começam a dar conselho, que começam a dizer, tentar achar o motivo, tentar achar a razão pela qual ele estava passando por tanto momento ruim, por tanto momento difícil. E eles deram opiniões de várias maneiras. Uns falaram que é porque ele tinha pecado. Então ele fala assim, mas espera aí, se eu pequei, eu já vou, eu conheço Deus, eu me arrependo, como que é pecado? Nem sempre o momento ruim que uma pessoa está vivendo, o momento difícil que uma pessoa está vivendo, é por causa de pecado. Nem sempre os dias que não são tão tranquilos na vida da igreja, na vida do povo de Deus, significa dizer que Deus não está na vida desse crente, não. Deus continuava na vida dele, Deus continuava operando, Deus continuava cuidando, porque lá numa altura da vida de Jó, quando ele está falando, ele diz assim, antes esse dia da minha vida não tivesse acontecido, eu não queria ter nascido. Ou, ele diz mais para frente, logo que eu nasci, antes o ar tivesse tirado e eu tivesse expirado e não existido, teria sido melhor, porque agora está vivendo um momento muito ruim. Mas Deus estava no controle da vida dele. Assim como Deus, hoje, na vida de muita gente aqui, passando por dificuldades. Claro, acredito que nem aos pés do que aconteceu na vida do Jó. Talvez alguns sim, perderam um filho. Talvez alguns já perderam até 2 filhos, eu não sei. Talvez alguns já perderam finanças. Mas esse momento que você está vivendo não significa dizer que Deus não está no controle dele. Deus está no controle da sua vida, no controle pleno da sua vida. Aleluia! O que você está vivendo hoje? Deus está no controle. E ele começa a falar muitas coisas. E aí ele chega no capítulo 19, onde nós lemos. E ele diz assim, quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Esse homem chega num momento da vida dele que ele diz assim, eu gostaria muito que fosse registrado, que fosse escrito o que eu vou falar agora, o que eu vou dizer agora, desse momento que eu estou vivendo. E aí ele começa a dizer, verso 24, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele gostaria muito que fosse registrado o que ele ia dizer, o que ele ia fazer, porque ele sabia no coração dele, lá na vida dele, que havia um Deus que cuidava dele, que abençoava a vida dele, que era na vida dele. Nós aprendemos hoje pela manhã, vale a pena você assistir depois se você não viu, que a terra prometida que Deus nos dá, que a terra prometida que Deus informa para nós, promete para nós, ela acontece quando a presença de Deus está na nossa vida. E esse homem sabia que tudo o que ele tinha, tudo o que tinha acontecido na vida dele, era porque Deus era na vida dele, Deus estava na vida dele. Deus está na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus está na sua vida. Talvez pela quantidade de lutas que você vem passando, de dificuldades que você está vivendo, você está olhando e dizendo, sei lá, do jeito que eu estou vivendo, com a escassez que eu estou vivendo, com tanto sofrimento que eu estou vivendo, com tanta dor que tem no meu corpo, com tanto problema na minha família, com tanto problema no meu casamento, não sei se Deus está comigo. Deus é na sua vida. Se você um dia entregou o comando dela ao Senhor Jesus, Jesus assumiu você, comprou você, como nós aprendemos aqui na ceia, Ele derramou um sangue, Ele deixou seu corpo naquele lugar. Por quê?
para que você pudesse ser comprado para Deus. E Jó sabia disso. Embora Jesus Cristo ainda não tivesse vindo, ele sabia da promessa. Ele cria na promessa. Ele sabia do Salvador. Ele sabia do Senhor. Ele sabia quem que era Deus. Ele começa a glorificar a Deus. E aí ele diz, tomara que alguém escreva isso. Tomara que seja gravado em rocha. E Deus, esse aqui eu estou conjecturando, como diz nosso amado pastor. E Deus disse assim, tá bom, vou mandar que seja escrito. Alguém vai registrar isso. E aí ele começa a escrever a história, escrever o exato momento daquilo que Jó de fato iria falar. Mas não só falar, daquilo que de fato ele iria viver na sua caminhada, apesar de todas as dificuldades. Então eu quero falar para você nessa noite, que apesar da dificuldade do momento que você está vivendo, Deus é na sua vida. Aquilo que Deus prometeu, Deus está com você, você está com Deus? Então vai acontecer. Olha alguém que está do seu lado, me ajude a pregar e pergunte para essa pessoa. Tem alguma luta acontecendo aí ou não? Tem alguma dificuldade? Tem alguém com dificuldade, com alguma luta? Talvez a pergunta fosse, né? Quem não tem? Talvez o Helder, com aquela cara. Né? Tá tudo certo. Um homem milionário. Aleluia, diga amém pelo menos. Bem resolvido na vida. Mas a grande maioria está resolvendo alguma coisa, tem algum problema. Tem gente que tem tanto problema, tanta coisa que numa população de 200 mil pessoas, ela atrai muito, só as coisas erradas. Né? A pessoa tem problema de saúde, tem problema nas finanças, tem problema no casamento, tem problema no ministério, tem muito problema. Então você é uma pessoa que precisa entender quem Deus é na tua vida, onde Deus está na sua vida. E Ele gostaria muito que fosse registrado algo. E aí no verso 19, que é o nosso foco de hoje, antes de nós orarmos com você, melhor dizendo, 19:25. Ele diz, vou ler o 24 para dar o contexto, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Por quê? Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. E se Ele não é ainda, Ele precisa se tornar. Esse Deus precisa se tornar o seu Deus. Qual é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que vive. Nós acabamos de comemorar aqui a ceia. Nós acabamos de comemorar. Nós acabamos de festejar, de glorificar o nome de Jesus Cristo, que entrou nesse lugar e começou a caminhar por aqui. Uau! Isso é extraordinário. Ele quer participar com a igreja. Ele quer estar perto de você. Ele veio para junto de você. E o nosso Deus é aquele que está vivo. E o Jó disse isso. Um monte de conselho. Ele mesmo falava. Ele chegou um momento que ele diz assim: estou falando das loucuras da minha alma, porque não consigo mais sentir meu corpo, porque não consigo mais sofrer as dores que eu estou passando. Então não leve em consideração, mas eu vou falar do momento que eu estou vivendo ruim na minha alma. Mas eu sei que o meu Deus, Ele vive e se levantará sobre a terra. 3.500 anos depois dessa passagem, mais ou menos, aproximadamente 3.500 anos depois, a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 27, que num domingo, bem de manhã, algumas mulheres saíram com seus aromas, saíram com os incensos, e foram correndo, porque não tinha dado tempo de preparar o corpo dele, lá na sexta-feira, lá na quinta-feira. Na sexta-feira à noite tinha que fechar tudo. Não deu tempo, pregadora Cláudia, de preparar o corpo dele. E a Bíblia fala que elas pegaram alguns incensos, pegaram alguns perfumes e correram para lá. E quando elas chegaram lá no túmulo, onde tinham colocado Jesus, Sandra, um anjo estava na porta daquele sepulcro, tinha arredado aquela pedra, e o anjo olha para as mulheres e diz: o que vocês vieram procurar?
Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Jó tinha profetizado e dito: um dia o meu Deus é aquele que vai ressuscitar. E ele vive para sempre. E hoje nós estamos quase no tempo de Jó, 2025 anos para frente. Jó estava 3.000 e poucos anos para trás. Mas nós continuamos dizendo como igreja, não importa o tempo que nós estamos passando, não importa quão forte é a luta que você está vivendo, ou ainda você vai viver, o que importa? Hoje você tem que ter a mesma atitude. Tomara que um anjo, tomara que alguém, tomara que a mídia esteja registrando, assim como em Rocha, o quê? O que nós vamos dizer, não importa as lutas, não importa as dificuldades, 2025 anos depois, Jesus vive. Isso é extraordinário, é por isso que ele vem num culto como esse. Porque ele está vivo, ele entrou. Você não viu ele entrar aqui? Você viu. Gente, ele se manifestou aqui. Você não pode achar que os momentos que nós vivemos, Deus nos deixou. Jó disse isso. O meu Redentor vive. E eu vou ver isso acontecer. Alguém escreve isso, ele falou. E eu estou dizendo de novo. Tomara que alguém aí escreva. Ele falou que era para escrever numa rocha. A lei de Deus foi escrita primeiramente numa rocha. Tomara que alguém esteja escrevendo aí, no seu coração hoje. Porque hoje não é mais na rocha que é para ser gravado. Hoje tem que ser gravado no seu coração. O quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Qual que é o tamanho da sua luta? Grande, porque a luta, a maior dificuldade, o maior problema que tem é você, é o seu. E o maior milagre também, o milagre mais importante, também é o seu. Então hoje está sendo registrado. Eu quero que você visualize isso e que você comece a escrever isso. Como é que anda a sua casa? Como é que anda a sua vida? Estava conversando com um dos pais, da nova leva dos pais aí, né? E quando o menininho foi nascer a semana passada, não é isso? O coração não achava um abatimento cardíaco. Foi tudo bem na gestação. Foi tudo bem em todos os lugares. Mas na hora da criança nascer, poucas horas da criança nascer, cadê os batimentos cardíacos? E ele estava falando. E aí é a hora que a carne começa a querer falar. Peraí, não tem batimento. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Mas ele disse, eu achei legal. A fala dele dizia assim: mas eu me firmei numa palavra. Uau, você tem que ter uma palavra gravada no teu coração. Você tem que ter o mesmo desejo que Jó tinha de dizer. Alguém anote aí. Você está vendo a dificuldade que eu estou passando? Vizinhança está vendo o que eu estou passando? Emprego, no meu emprego estão vendo o que eu estou passando? No meu ministério estão vendo o deserto que está acontecendo? Mas eu quero que fique registrado, muito bem registrado hoje, para essa multidão, para essas pessoas, para os meus filhos, para minha casa, para minha família, o quê? Eu tenho uma palavra registrada no meu coração. O nosso Deus, o meu Deus vive e se levantará sobre a terra. E aí ele diz o seguinte: depois, revestido este meu corpo da minha pele, porque ele não tinha mais pele, ele se coçava, lembra da história no começo? Se coçava com um caco de telha. Então ele tinha arrancado toda a pele dele que tinha. Então ele estava naquela carne viva. Ele olhava para o estado dele e dizia: meu Deus. Mas ele olhava para a fé dele e dizia: meu Deus. É diferente. E aí ele diz: depois de revestir esse meu corpo, eu vou fazer alguma coisa. Depois de revestir esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Como é que está aqui? Onde vocês? Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne. Essa aqui não ajudou nada, né? Verei a Deus. Depois, revestido este meu corpo,
Ele já começou a profetizar o quê? Que a cura que ele precisava, que o milagre que ele precisava, que era a reconstrução do seu corpo, a reconstrução da carne, do esqueleto, para ter força de novo, para ter vigor de novo, para levantar as mãos de novo. Por isso que você deve aproveitar os momentos, meu irmão. Tá num culto como esse, sentiu a presença de Deus, como a gente começou a perceber aqui, já louve, já levante, já faça alguma dança, alguma coisa. Por quê? Porque você vai esperar o momento que você vai perder os movimentos, perder o corpo, para daí você profetizar que vai adorar a Deus? Não, o nosso Redentor está vivo, nós continuamos louvando, nós continuamos adorando, nós continuamos ceiando, nós continuamos avançando. Alguém tem que escrever isso, você tem que escrever isso hoje na sua história, você tem que ter esse capítulo de Jó, você tem que ter um capítulo de Jó, esse... Você tem que ter um Jó 19:25 na tua vida. Um momento que você vai escrever. Já sabe o que você vai escrever? Se você não souber, eu te ajudo depois. Eu sei que você sabe. Você já sabe o que você vai escrever? Você vai escrever aonde tudo está ruim, aonde tudo ainda não aconteceu, aonde o milagre ainda não chegou. Você vai escrever: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e vai resolver isso aqui na minha vida. Eu tenho que ver isso, a minha fé tem que ser ativada, para me escrever algo novo. O que Deus nos prometeu acontece, quando Ele está na nossa vida, quando Ele chega na nossa vida. Então o teu milagre acontece hoje. E o 27 diz assim: eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Vocês estão entendendo o que esse homem está falando? E o que ele está nos ensinando hoje? Ele diz que ele mesmo ia ver, e não seriam outras pessoas. Ele mesmo ia ver, ele primeiro ia ver. E de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Esse homem está começando a dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai fazer, eu sei quem Ele é, eu conheço o caráter dEle. Então eu já estou com saudade de viver tudo aquilo que Deus já fez uma vez na minha vida. Quantas pessoas estão aqui, desse monte de crente que está aqui hoje, tem saudade do céu? Ó, como diminui, porque as pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem morrer. Mas é isso, você tem que ter saudade de um lugar que você nunca teve. Eu tenho saudade do céu. Eu nunca tive lá, exceto uma vez ou duas em visão, em direção. Mas eu nunca vivi lá. Eu tive uma visão de lá. Eu conheço a sala, segundo a pastora Lenita, é a sala de estar de Deus que eu tive. Para mim é a cozinha de Deus. Eu conheço uns departamentos, eu sei o que foi me mostrado lá. Mas eu nunca morei lá. Mas eu tenho saudade de entrar de uma vez nesse lugar que Deus já preparou. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele fez. Então eu já começo a glorificar. E aí lá no final da história de Jó, no 42, versículo 12 por ali, eu não sei se é bem isso. Então o Senhor abençoou, olha só. Olha o pulo que nós estamos dando, lá do 19 para o... Acontece muita coisa, né? Do 19 para o 42. Mas o que vai acontecer no último capítulo? Deus manda escrever aquilo que Ele tinha falado em Jó 19, 25. O que Deus mandou escrever? Mandou escrever isso aqui. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Uau! Esse teve 14 mil ovelhas. Você vai ver que lá no começo ele tinha 7. Daí vai sempre dobrando. E aí ele vai ter outros 10 filhos. E as filhas dele eram muito bonitas. Querem a PUC. Se alguém quiser colocar no filho, tem algum... Querem a PUC. Elas eram as mulheres mais lindas. E aí o final desse capítulo vai dizer assim, que Jó viveu, depois disso, até 140 anos, e viu a 4ª geração dos filhos dos filhos. Você precisa escrever isso na sua vida hoje. Você precisa entender que o momento difícil que você está passando, você está passando,
Você precisa entender que o momento difícil do deserto, o momento sem água do deserto, era um momento onde Deus iria prover o quê? Água. O momento difícil no deserto, quando eles não tinham comida, era o momento que eles iam passar, porque Deus ia prover comida. O momento difícil no deserto, que eles estavam passando e não tinham roupa, não tinham calçado, Deus ia prover roupa e calçado. O que Deus está nos ensinando? Deus está nos ensinando que na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se Deus estiver na tua vida, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, o que importa? Você vai viver a promessa de Deus. Porque promessa de Deus é cumprimento de Deus. Mande escrever isso em algum lugar. Hoje, eu consigo ver isso. Eu consigo ver todas essas páginas aí. Eu consigo ver capítulos na vida de algumas pessoas, de coisas ruins que vocês estão vivendo. Se você perguntar para mim, eu conto. Se quer saber de um pouquinho de coisa ruim que eu vivo, eu conto para vocês. Tem uma bem ruim que eu estou vivendo no momento. Bem ruim, péssima na minha vida. Mas eu continuo crendo que Jesus Cristo está vivo e se levantará sobre a terra na minha vida nessa área. Então, assim como eu, tenho certeza que você também pode ter coisas ruins. Mas o que importa? É nós chorar, é nós desistir, amaldiçoar Deus. Como disse a própria esposa, não foi desse? Não foi bem desse, né? Também esse. Amaldiçoa. Largue. Deixe. Não vá mais na igreja. Não, eu estou indo na igreja mais uma vez. Porque eu sei que quando eu passo as portas desse templo, alguma coisa já começa a chover na minha cabeça. Sabia que eu venho assim para a igreja? Quando eu entro para a porta da igreja? Eu vá pregar ou eu não vá pregar, não importa. Alguma coisa acontece na minha vida, já cai na minha cabeça quando eu passo as portas. E sempre tem alguma coisa boa, sempre tem alguma coisa nova que Deus está nos entregando na nossa vida. E sempre eu saio daqui com algo novo. Mas essa de hoje, esse movimento dele aqui foi muito diferente. E eu quero orar com você para que você saia daqui escrevendo páginas novas. Você está na visão de um livro ainda, né? Visão antiga, de um caderno. Mas se você tem a visão do telefone, do tablet, então escreva no tablet. Escreva na sua vida. Jesus Cristo está vivo e se levantará na minha situação. Por isso que o milagre que você vai receber essa semana são milagres extraordinários. Por isso que os milagres que nós vamos receber agora são milagres extraordinários. Deus já tocou na vida de muita gente aqui. Por isso que dores que alguns entraram aqui sentindo algumas dores, elas já foram embora. Por quê? Porque Deus sabia que Ele veio aqui para escrever algo novo na nossa vida. Eu vou pedir 3 orações hoje aqui. Pode ser da pastora Eliane para me ajudar? E o pastor Edmar, pode ser? Vamos cantar primeiro, porque eles estão preparadinhos. Depois vocês vêm e nós vamos profetizar. Levante se você pode. Se você também não pode, levante-se em nome de Jesus. Fique em pé. Feche os seus olhos, não abra por nada. Visualize o teu milagre, visualize a bênção de Deus. Eu vou profetizar, orar sobre você para que seja restituído tudo aquilo que foi perdido no contexto material. E os pastores estarão ministrando na liberdade do Espírito para que o poder de Deus te visite e restaure todas as coisas. Pai amado, de fato dizemos para o Senhor, não importa, meu Deus, o quanto nós temos, não importa onde nós já chegamos, Deus, não importa até mesmo o quanto nos foi tirado. Deus, quantas pessoas estão aqui nesse lugar que foi tirado delas a moral, que foi tirado da vida delas, meu Deus, aquilo que elas tinham de mais valor. Deus, destruídas por Satanás ou por pessoas, não importa. Deus, foram chegando situações e essa pessoa foi perdendo aquilo que ela cuidava, perdendo aquilo que ela zelava com muito cuidado. Mas o Senhor é o Deus da vida dessa pessoa. Deus, que esse problema, que essa situação que a igreja passa, que esse teu filho passa,
seja tão somente para que seja registrado hoje que um dia o Senhor se levantará, e na vida de muitos esse dia está sendo hoje, outros serão nessa semana, outros serão nesse ano, mas eles vencerão em Cristo Jesus. Eu libero uma palavra, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa que ficou sem nada, e hoje colocou o seu coração, a sua situação diante do Senhor, mas a sua fé continua inabalável. A fé dessa mulher, ela continua chorando, mas dizendo: o Senhor é na minha vida. Ela continua orando, mas dizendo: Jesus está vivo em mim, eu não vou parar, eu não posso parar. Então eu quero orar, meu Deus, que o Senhor honre exatamente a vida dessa pessoa, seja glorificado na vida dela, porque só o Senhor é o nosso Deus que restitui. Não importa quem foram as pessoas, quem foram os espíritos, que tipo de diabo, de Satanás visitou a casa, visitou o casamento, destruiu, o Senhor continua na vida deles. E o Senhor é o nosso Deus, que continua vivo para sempre. Por isso eu declaro que a restituição vem do Senhor. Por isso eu declaro que o novo tempo, Deus tira dos ombros dessa pessoa esse fardo, o peso, a dificuldade, os choros que não cessava por conta de todos esses problemas. Meu Deus, quem sabe o que essa pessoa tinha era uma esperança, uma expectativa do seu filho, da sua filha, ter uma vida completamente normal, e hoje a situação é ao contrário. Quem sabe o que essa pessoa precisava, ela sonhava, era ter um casamento para sempre, mas hoje ela vive essa situação, mas continua tendo a fé no Senhor. Restitui e o abençoa. Deus, que aconteça da mesma forma que a tua palavra disse na vida dele. O Senhor Deus, mude a sorte dessa mulher, mude o último estado, mude esse último momento, mude esse último tempo, restaura, e a sorte dele será transformada para honrar e glorificar o Senhor sobre a terra, em nome de Jesus. Sim, ó Deus amado e todo-poderoso, uma coisa sabemos nessa noite: o nosso Redentor está vivo e se levanta em nosso favor. Por isso, Senhor, eu chamo tua palavra como testemunha essa noite a respeito da causa do teu povo. O Redentor se levantou por sua palavra e está pondo fim a esse deserto, está pondo fim a essas dores, toda a infecção que está assolando a sua bexiga, toda a infecção urinária. O poder de Deus está te visitando agora, mulher. Fique livre, no poderoso nome de Jesus. O Redentor que está vivo se levanta em favor da tua saúde agora. Onde estiver um caroço, um tumor, um inchaço, em nome de Jesus, solte o corpo dessa pessoa. O espírito que tem dado vida a essas dores, o espírito do mal que tem assolado com a enxaqueca, eu amaldiçoo a tua obra e eu digo: sai daí, espírito do mal, sai daí, você que foi invocado na macumba, você que foi invocado no feitiço, você que foi invocado na consagração, eu amaldiçoo a tua obra. A cabeça dessa pessoa está pesada, parece que tem uma pedra solta dentro dela. Em nome de Jesus, essa obra de Satanás é queimada, essa obra de Satanás é desfeita, essa obra do mal é destruída. Os obreiros onde estão, tem pessoas sendo visitadas agora. Vai orar pelo povo. Olha aí o poder de Deus quebrando o jugo de Satanás. Mal, solta a vida dessa mulher agora. Sai daí, perturbação do inferno, sai daí, espírito do mal. Jesus Cristo se levantou nessa noite. É fim dessa luta, é fim dessa dor.
É fim dessa maldição. Vai embora, vai embora, vai embora. Sai daí, espírito da bruxaria. Sai daí, espírito de Satanás. Você que faz o nariz sangrar. Essa pessoa está trabalhando. O nariz começa a sangrar. O nariz começa a escorrer. E não é pouco sangue. Sai daí, Satanás. Sai daí, comida consagrada. Sai daí, obra do cigarro, obra da bebida. O Redentor está chegando. O Redentor está chegando. É fim dessas obras. É fim dessas obras. Saia, 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 saia. No poderoso nome de Jesus. É poder de Deus para romper o jugo do mal. É poder de Deus para quebrar o laço de Satanás. O Redentor está vindo. O Redentor está vindo. Comece a queimar. Comece a queimar mal no estômago. Comece a queimar mal na coluna. Comece a queimar o mal que aflige o esôfago. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. No poderoso nome de Jesus. É milagre. É resposta. É bênção. Porque, pastor, o que o Redentor está vivo. Toda nuvem de trevas fora da tua vida, no poderoso nome de Jesus. É fim de carreira para o diabo, é fim de carreira para os demônios. O Redentor se levantou. Saia daí, maldição. Saia daí, perturbação. Saia daí, confusão dentro da casa. Saia daí, perturbação do sono. Saia daí, alergia maldita. Solte, solte a casa dessa pessoa. Solte as coisas dessa pessoa. Toda bicharada que está lá doente, fique livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ori andará labaxeri, cantará labaxori, ora labassori, andará labaxeri, cantará labassuri, cantará labaxeri. Olha o poder de Deus enchendo a sua vida agora. Olha o poder de Deus visitando você agora, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. O poder de Deus que está neste lugar agora está quebrando todas as correntes, está destruindo agora todas as obras de Satanás. Em nome de Jesus, o teu Redentor que vive se levantou em teu favor nesta noite, em nome de Jesus. E o final você já conhece. O final é bênção, o final é vitória, o final é testemunho. Eu vejo pessoas testemunhando milagres nesta noite, em nome de Jesus. Assim como Jó, quando chegou no final da sua história, ele se levantou em adoração ao Senhor e disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te veem. Ah, o Senhor está abrindo os teus olhos nessa noite, para que você consiga enxergar a mão de Deus em teu favor, para que você consiga enxergar agora as correntes sendo quebradas e o final da tua história é estabelecido. É bênção, é vitória, é milagre, em nome de Jesus. Deus está se levantando nessa noite para restituir pessoas. Você que foi enganado, você que perdeu coisas na sua vida, nas suas finanças, o Senhor está se levantando em teu favor e o Senhor está dizendo para você, Ele está restituindo a sua vida, restituindo a sua vida nessa noite. E eu quero dizer para você, é o dobro do que você tinha antes, porque o teu Deus tomou essa causa nas mãos dele e ele se levantou em teu favor. É o dobro, é restituição no seu casamento, é restituição na sua casa, é restituição no seu trabalho, é restituição na sua família, é restituição de Deus em teu favor agora, em nome de Jesus, em
nome de Jesus. Levante as suas mãos aí no seu lugar agora e comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer a Ele. Comece a louvar a Ele, porque o teu Deus já tomou essa causa nas mãos dele e a vitória já está declarada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: não importa qual é o capítulo hoje, diga assim para ele: o final você já sabe. Aleluia. Diga para ele: o final é bênção. Diga: o final é vitória. Diga: o final é milagre sobre a tua vida. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele, você pode glorificar o nome dEle. O final você já sabe. Bênção, vitória, vitória sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Jó nunca largou o Senhor, por isso ele venceu. Aleluia. Você não largando o Senhor, não tem como dar errado. Aleluia, porque Ele é o Deus de promessa, o Deus que restitui, o Deus que faz milagres. Ele é o Deus, não importa. Satanás pode se levantar, ele se levanta para cair, amém? Ele pode ter se levantado, mas nessa noite ele já tombou, em nome de Jesus. Você crê assim? Glória a Deus. Diga: obrigado, Senhor, porque o final eu já sei. Diga: o final eu já conheço. Diga: é bênção sobre a minha vida, é bênção sobre a minha casa, é bênção sobre a minha família, é bênção sobre a minha fonte de rendas. E em todas as áreas já existe algo declarado sobre a tua vida. Vitória do Senhor, amém? Por isso não desista, meu irmão. Não desista, por mais que você passe por lutas e dificuldades. Creia no Senhor, porque o que o inimigo quer é te tirar da presença de Deus. Mas se você não largar dele, não tem como você ser derrotado. Não existe possibilidade, amém? Você crê assim, em nome de Jesus? Então glorifica Ele mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Te adoramos, te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode tomar o teu assento, em nome de Jesus.